Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a quarta aula da Talmidim, onde a gente vai falar sobre santificação, amém? Queria fazer uma oração com vocês, que vocês pudessem fechar os seus olhos e que se conectarem com Deus neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, a tua orientação, que o Senhor possa falar com cada um que receber esse vídeo, que o Senhor possa, meu Pai, nessa aula falar assim como o Senhor tem falado conosco dentro do tempo, meu Pai. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos ensinar. Meu Pai, acrescenta sabedoria para nós, nos abençoe neste dia. Amém? Amém. Pessoal, então só relembrando, no nosso curso da Talmidim, nós estamos seguindo esse livro aqui, Seguir a Cristo, o Manual do Discipulado. E como a gente vem falado, nesse livro nós vamos encontrar alguns princípios básicos que nós precisamos saber, ter conhecimento para que fique mais fácil a gente exercitar. Na aula passada, a nossa aula foi sobre batismo e hoje, então, a gente vai estar falando sobre esse processo de santificação, amém? Amém. Primeiro eu queria conceituar para vocês o que seria santificação. A gente tem uma ideia falsa de que santo é alguém que só vive dentro da igreja, é alguém que se separa num lugar sozinho, é alguém que chega na escola, por exemplo, e não fala com ninguém, é alguém que, por exemplo, senta lá no cantinho e não se relaciona. Não se mistura. Não é essa a ideia de santificação que a gente vai falar aqui hoje, porque essa é uma ideia de santificação que ela não existe. Isso não é santificação. A santificação é uma ideia de viver no mundo e cumprir toda a sua missão, de amar, de servir ao próximo, de cuidar do outro, testemunhando todo o tempo o Evangelho de Jesus, ou seja, sendo Jesus aqui na Terra, sendo muito parecido com Jesus aqui na Terra. Nós temos aqui um escrito no livro que diz assim, que nós devemos viver tal como foi a vida de Jesus, a vida dos seus discípulos. Jesus não fundou mosteiros, ao contrário, ele andou em meio a multidões, curando, pregando e amando. Então, em todo o contexto, a gente vê Jesus no meio da galera, Jesus no meio das prostitutas, Jesus no meio de quem fazia um monte de coisa errada. Ele não tinha preconceito com nenhum tipo de grupo, com nenhum tipo de pessoa, mas ele conseguiu, em meio a tudo isso, se manter santo o tempo inteiro. O Caio vai trazer aqui um exemplo para vocês do sabonete. O sabonete, você pode estar com a mão toda suja, você pode estar todo sujo, mas se você passa o sabonete e se limpa daquela sujeira, a sujeira não fica nele instalada. Pelo contrário, você pode cheirar o sabonete depois que você se limpou de tudo quanto é tipo de sujeira. E assim ainda se mantém, ele se mantém na sua forma natural. Ele se mantém o seu cheiro permanente. Ele não perde a sua essência como sabonete. E assim devemos ser nós. Apesar de viver num mundo que beira o caos, que beira as coisas ruins, nós devemos nos manter santos, assim como esse sabonete. Passar pela vida das pessoas e levar Jesus para essas pessoas. E levar Jesus para as pessoas é se relacionar, é conversar, é falar do amor dele. E mesmo a gente estando no meio dessas pessoas, a gente não vai perder nossa essência, a gente não vai se misturar no sentido de fazer o que eles fazem, no sentido de praticar as coisas ruins que eles praticam, mas pelo contrário, a gente, pela nossa essência, a gente consegue limpar, a gente consegue ajudar as pessoas a se purificarem. Isso é uma verdadeira santidade, a santidade que você pensa no outro. Então, nós temos aí alguns exemplos, que nós colocamos para vocês visualizarem. Nós temos o exemplo aí de um senhor, ele está tirando o sapato do próprio pé e dando para uma pessoa que precisa mais. Então, nós vemos também no ministério de Jesus que ele se dedicou aos mais necessitados, a quem precisava mais do que ele, a quem precisava mais do que o grupo que ele estava inserido. Então, essa santificação ela é expressa através das nossas ações com o nosso próximo. Então é muito fácil viver uma santidade só dentro da igreja. Por isso que a gente fala o tempo inteiro com vocês e a gente precisa ser o quê? Ser santo lá fora, na escola, em casa, na rua, e de expressar o amor. Porque o maior mandamento que o Senhor nos deixou é o amor. Amar a Ele sobre todos e amar ao próximo como a nós mesmos. E amar o outro como a gente se ama é praticar ações desse tipo, de você ser capaz, de você conseguir
abrir mão de uma coisa que você precisa sim, mas o outro naquele momento está precisando mais. Isso é a verdadeira santificação. E o tempo inteiro testemunhando o Evangelho de Jesus. Então, assim, se a gente quer ser santo, a gente tem que pensar, opa, Jesus nessa situação, o que ele faria? Como ele iria agir? Como ele iria proceder? Se a gente conseguir pensar dessa forma, a gente vai conseguir ter um processo de santificação muito melhor. Nós metodistas, nós cremos que a santificação é uma extensão natural, uma continuidade do projeto de salvação de Deus para a humanidade. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí em Hebreus 12:14, que diz o seguinte. Podem pausar o vídeo se quiser e leiam o seguinte versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é vital para o nosso relacionamento com Deus. E a palavra vai dizer que nós devemos ser santos porque Ele é santo, que sem essa santificação a gente não vai ver o Senhor. Então é algo que não é do dia para a noite, não é um estalo, né, de dedos, é algo que é um processo que a gente tem que buscar continuamente. E dentro desse conceito de santificação, nós vamos encontrar dois tipos de santificação. Primeiro, a santificação pessoal. O que seria a santificação pessoal? É o seu individual com Deus. O momento de oração, de meditar na palavra, de ler a palavra. Então, né, a gente vem falado com alguns aí, com juvenis na célula e com juniores também, quando a gente tá dando aula para vocês, que não é só simplesmente, não é quantidade. Então, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler desenfreadamente 10 páginas e vou fechar a Bíblia e acabou. Não, é você parar, orar, Senhor, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, que você leia 3, 4 versículos, mas que você medite sobre aquilo que você leu. Sabe na escola, quando a gente fala, né, que a gente está estudando só para a prova? Então você estuda, você decora e acabou. Aquilo, sabe, você não aprende aquilo de verdade. É assim com a palavra. A gente tem duas opções. Ou a gente vai pegar, ler a Bíblia em quantidade e não vai absorver nada, não vai colocar nada em prática. Ou a gente vai pegar a palavra do Senhor, vai meditar na palavra e através da palavra nós vamos ser transformados. Essa é a santificação pessoal. Você e Deus. E nós temos também a santificação comunitária. Como acontece a santificação comunitária? No nosso relacionamento com o outro, né? Então, assim, é mais difícil? É mais fácil? Então, assim, fica aí para vocês pensarem. Como que a gente expressa essa santificação comunitária? Sendo pacificador, sendo promotor de justiça, sendo praticante da misericórdia através do nosso perdão. Então, quando a gente expressa essas atitudes com o outro, a gente busca a santificação comunitária. E em todo o tempo, né, a gente falou isso aqui na aula, o ministério de Jesus, ele não foi um ministério, ele não fez o ministério dele sozinho. Ele fez o ministério dele se relacionando com pessoas. Ele expressou a santificação com as pessoas, em atitudes de amor, de bondade, né? Nós colocamos uma imagem para vocês aí de uma criança caindo e a outra está ajudando a levantar. Então, isso é uma atitude que expressa santificação na comunidade, no meio onde a gente está inserido. Eu vou exemplificar para vocês esses dois tipos de santificação para vocês entenderem. Por exemplo, a santificação pessoal, a Ana falou que está atrelada à oração, à meditação, principalmente ao conhecimento da palavra. A gente vive hoje no mundo, está cercado de informação. A gente recebe informação o tempo todo, da televisão, da rede social, dentro da escola. É muita gente falando muita coisa. Se a gente não separa um tempo para a gente ouvir Deus, ouvir o que Deus está pensando sobre o nosso dia, ouvir o que Deus está pensando sobre o que a gente está fazendo, a gente se perde. Essas informações elas vão gerando um caos muito grande na nossa vida e não está gerando conhecimento da palavra para a gente. Então, se a gente só se alimenta de informações vindas do mundo, a gente vai refletir isso nas nossas vidas. Mas se a gente, junto com essas informações que a gente recebe do mundo, a gente se alimenta da palavra, a gente se torna a mesma essência, a gente vai ficando com a essência de Jesus e isso se aproxima muito da santificação. No outro ponto de vista, a Ana falou sobre a santificação comunitária. Ela citou, além de ser pacificador, promotor de justiça, praticante da misericórdia, a Ana falou sobre o perdão. E diariamente a gente tem relacionamento com pessoas. E, diariamente a gente se irrita, a gente se esbraveja, a gente, na nossa relação enquanto amigo, enquanto
amigos que vocês estudam, vocês o tempo todo ali, vocês têm situações que há divergência, que há uma briga mesmo, de fato, mas quando a gente tem essa essência na santificação pessoal, a gente transfere isso para santificação comunitária, porque saber viver em grupo, saber perdoar, está muito atrelado à santificação. Se você não pensa no outro, se você não vê o outro nesse processo de santificação, se você se sente sozinho, voltando lá naquele início, se você acha que santificação é só viver sozinho, você está vivendo o sentido errado da palavra santificação. Porque santificação é lidar com aquela pessoa que te enche o saco, é lidar com aquela pessoa que te perturba, e mesmo assim você perdoar, mesmo assim você viver em paz, viver em comunidade. A gente vê hoje que está cada vez mais difícil as pessoas viverem em comunidade. Por quê? Porque as pessoas não têm se santificado. E a santificação verdadeira, ela reflete muito quando você está com o outro. Eu lembrei de um exemplo, né? Eu já trouxe esse exemplo para os juvenis na célula, e assim, nos meus anos de ensino médio, né, eu posso dizer que eu passei assim, por três fases diferentes. No primeiro ano, eu cheguei com essa santificação aí que a gente falou, de você ficar sozinho, de você não falar com ninguém, de você não conversar com ninguém. Então, no primeiro ano eu era chata, eu era nerd, eu era a esquisita, eu não falava com ninguém, eu não me misturava. E isso me fez muito mal, porque eu não criei vínculo com ninguém, né? Eu só tinha uma amiga que andava comigo, que tipo assim, ela estava dentro do meu padrão de santificação, digamos assim, e eu só andava com ela. No segundo ano, eu já fui pro outro extremo. Eu comecei a falar com todo mundo, a andar com todo mundo, a ter posturas que não eram adequadas. E no último ano, eu considero que eu consegui encontrar esse equilíbrio, né? Eu consegui formar um vínculo um grupo, né, de amigas que tinha ali pessoas de todo quanto tipo de jeito, com vários pensamentos diferentes, e que eu conseguia, né, me separar delas em determinadas atitudes que elas tinham e fazer a diferença ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa encontrar nos nossos relacionamentos na escola é esse equilíbrio, né? Eu não preciso ser o isolado da turma que não fala com ninguém, o esquisito, mas eu também não preciso ser a piada que todo mundo ri, eu vou rir também, a brincadeira sem graça que todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, eu preciso encontrar o equilíbrio. Opa, colega, nossa conversa tá bacana, vou ficar aqui. Saiu tipo assim, começou a ir para um lado meio estranho, até aqui não dá mais pra mim, tô fora, já sabe? A gente precisa encontrar esse equilíbrio para poder a gente conseguir exercer melhor a nossa santificação, amém? Dando continuidade, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 a 11, nós vamos encontrar um roteiro prático para esse processo de santificação. Então, a primeira coisa para a gente se santificar, ser imitadores de Deus, né? Se a gente toma Jesus como nosso referencial, Jesus é o nosso exemplo e eu vou imitar tudo que ele fazia, é o primeiro passo para a gente se tornar aí, santos. Segundo, andar em amor, ou seja, expressar esse amor na prática e principalmente com aqueles que nos perseguem, nos prejudicam, te enche o saco, te tira a paciência e te faz sair da graça. É com esses que você precisa andar em amor e expressar o amor de Deus. Não é fácil, mas a gente vai na luta, a gente vai conseguir. Terceiro, andar na pureza, ou seja, a pureza é aquele exemplo que o Caio trouxe do sabonete. Você vai entrar em contato com o mundo, mas você não vai perder a sua pureza, a sua essência. O bom perfume de Cristo não vai sair de você, independente de você estar inserido num meio desfavorável ou não. Você vai se manter puro, cheiroso e bonito, igual o sabonete. Andar na luz, né? Andar na luz é ter uma vida íntegra, sem nada para esconder, né? Os olhos do Senhor estão por toda parte. A gente acha que a gente esconde as coisas de Deus, mas a gente não esconde. Vocês podem esconder do pai, da mãe, da avó, do tio, de mim, do Caio, dos professores da escola, de todo mundo, mas de Deus a gente não esconde. Então, quando a gente escolhe andar na luz, a nossa vida ela precisa ser transparente. A gente tem que, se Deus não quisesse, eu já dei esse exemplo também, Deus pode pegar seu celular, né, e jogar lá e projetar lá no telão do céu lá e deixar passando tudo que tem no seu celular, né? Deus pode pegar a sua vida e conectar assim, sabe, projetar lá em algum lugar e você vai assistir tranquilo, perto de todo mundo, você pode mostrar para todo mundo. Essa é a
questão de andar na luz, da sua vida ser transparente e pura. E por último, andar em sabedoria, ou seja, onde a gente encontra a sabedoria? Na palavra do Senhor. Se a gente não ler a palavra, a gente não vai encontrar sabedoria, e se a gente não tiver sabedoria, a gente não vai conseguir trilhar aí esse caminho de santificação. Então, relembrando, ser imitador de Deus, andar em amor, andar em pureza, andar na luz e andar na sabedoria, tá bom, pessoal? Nós preparamos para vocês aí um exercício, tá? Que vocês vão fazer em casa e vocês vão entrar num site que chama Mentimeter. É o nome do site, tá? É bem bacana. Vocês vão pegar o celular ou o computador, que eu vou fazer com o meu celular aqui para vocês verem. E vocês vão digitar assim, www.mente.com. Vai aparecer uma tela assim, ó. Calma aí que tá carregando. Assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Assim, e vai aparecer um espaço para vocês digitarem o código. O código é 290098. E vai abrir o exercício que está pedindo para vocês escolherem a imagem que melhor representa a santificação pessoal, tá bom? Não vou mostrar para vocês poderem fazer em casa, vocês vão enviar a resposta aí do exercício, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Foi muito bacana, foi diferente pra gente, mas acredito que vai ser diferente para você também. Acredito que vai ser uma ferramenta, as redes sociais têm sido, né? Uma ferramenta poderosa de Deus pra gente aprender da palavra, pra gente se relacionar. Lógico, nada substitui o abraço, nada substitui o aperto de mão, aquele olhar para a carinha de vocês, dar aula para vocês. Mas acredito que dentro daquilo que a gente tem hoje, é a melhor forma que Deus preparou para a gente estar com vocês nesse período, ok? Pessoal, vamos então orar, né, para a gente encerrar a nossa aula. Façam o exercício, leiam os textos, meditem na palavra do Senhor e busquem se santificar, porque é todo dia, 24 horas por dia, até quando você está dormindo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de estar aqui, Senhor, Deus, ministrando, Senhor, a tua palavra, Deus, compartilhando conhecimento, Deus, falando, Deus, sobre aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Senhor, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe esses juniores, esses juvenis que vão assistir a essa aula, Senhor, que eles consigam absorver, Senhor, a essência do que nós trouxemos aqui, Deus, que eles sintam desejo, fome e sede pela tua palavra, que eles tenham interesse em buscar mais, Senhor, sobre isso, e que eles venham, Deus, de fato, aprender, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Beijo. Espero vê-los em breve. Beijo pra vocês.